Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Todos os dias, de domingo a domingo, estamos aqui a partir das 6 horas da manhã, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida. Tenha certeza, hoje Deus tem uma palavra para você. Hoje Deus te acordou, você não está aqui por acaso. Deus te acordou, te trouxe aqui, porque Ele quer falar com você. Uma palavra para a sua vida. Amém? Vamos juntos começar esse dia na presença de Deus. Na presença daquele que tudo pode, tudo faz, que é Senhor. Senhor e Deus sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a vida que Ele está nos dando hoje para viver. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Milene. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Marta. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Olga. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, Larissa. Seja bem-vinda. Bom dia. Deus te abençoe. Hoje, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Vamos chegando. Se você ainda não se manifestou aí, fica aí o meu bom dia. Seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, nova no canal, já se inscreva. Eu peço a gentileza, se inscreva no canal. Ativa o sininho, como eu falei, tá vindo coisa boa aí e você precisa estar inscrito no canal para participar, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos juntos começar esse dia na presença de Deus. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Amém? Já vai deixando aí o seu joinha. Isso ajuda muito aí no crescimento do canal. Amém? Vamos começar a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? O som tá bom? Sem chiado, sem nada, tá tudo bem? Amém. Amém. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco, que ele tá... Isso. Amém. Que bom. Queridos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma coisa que a gente precisa entender e acreditar e viver, né? Existe o sobrenatural. Existe o sobrenatural de Deus. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Deus é o mesmo ontem, hoje, é eternamente Deus. A palavra de Deus diz isso. Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas de fé, pessoas que acreditam, pessoas que, de alguma forma, todos os dias tentam viver em Cristo. Pelo menos é o que eu espero e acredito que cada um de vocês que estão aqui todos os dias são homens e mulheres de fé. Bom dia, Zaguete. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. E o sobrenatural, ele é possível. Se você pegar a palavra de Deus, se você for ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai ver que nesse livro, que é um livro real, é um livro que contém a palavra de Deus, é a boca de Deus para nós, conta histórias de homens e mulheres que viveram o sobrenatural. Homens e mulheres que viveram grandes coisas em Deus, grandes milagres, grandes eventos em Deus. E viver o sobrenatural de Deus não foi só para esses homens aqui. Eu e você, hoje, podemos viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus não mudou. Bom dia, Elaine. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, e a palavra de Deus diz que Ele será sempre Deus. O que você vive, o que você passa, as circunstâncias, os seus sentimentos,
Isso não muda quem é Deus. Isso não muda o seu poder. Isso não muda a sua essência. Isso não muda os seus atributos. Deus continua sendo Deus. E por que não vivemos o sobrenatural de Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É possível viver o sobrenatural de Deus. É possível. Aqueles homens viveram. Aquelas mulheres viveram. Eu te desafio a ler o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Ele é um livro que é logo depois do último evangelho, que é o evangelho de João, antes de começar as cartas de Paulo, por exemplo, antes de Romanos, você vai ter ali o livro Atos dos Apóstolos. Leia esse livro, estude esse livro. Queridos, precisamos trazer a igreja de Atos de volta. Precisamos viver a igreja de Atos em nossas vidas. Aí você vai falar, pastor, mas o tempo mudou. É verdade, o tempo mudou. As circunstâncias mudaram. Mas o poder de Deus não. O poder de Deus continua o mesmo. Estamos falando do mesmo Deus da igreja de Atos. Um Deus que curava, um Deus que expulsava demônios, um Deus que transformava vidas, um Deus tremendo. Então, queridos, é possível viver o sobrenatural hoje. Hoje. Amém? E eu quero começar lendo com vocês um versículo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Presta atenção nesse versículo. Bom dia, Mira. Bom dia, Norimar. Deus abençoe vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: Estes sinais seguirão os que creem. Existe uma chave poderosa aqui. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Agora olha só, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quem está falando isso é Jesus. Ele está dizendo, olha, se você crê, esses sinais quer dizer milagres, vão te seguir. Você vai se tornar um agente de milagre. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem. Você se tornará um agente de milagre. Queridos, muitas pessoas, infelizmente, pensam que viver o sobrenatural é algo reservado para algumas pessoas ou os escolhidos, pastores, por exemplo, pastoras, missionários. Não. A palavra de Deus nos mostra que o poder sobrenatural de Deus está acessível para todos, para mim e para você. Mas tem um detalhe, para todos que crerem. Essa é a chave, a fé. A fé genuína, a fé de Atos, a fé daqueles discípulos. A fé gera milagres. Entenda uma coisa, viver o sobrenatural não é viver alienado da realidade da vida. Mas viver o sobrenatural, entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer. Viver o sobrenatural é experimentar a realidade do céu na terra. Eu vou repetir. Viver o sobrenatural é experimentar a realidade do céu na terra. Isso é viver o sobrenatural. É experimentar a realidade do céu, do poder de Deus, do sobrenatural, do impossível na terra. E, queridos, eu quero, antes de entrar na aplicação
dessa mensagem, eu quero que você entenda o que é o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? Bom dia, Andressa. Deus te abençoe, querida. Entenda uma coisa, o sobrenatural de Deus é a manifestação do seu poder, da sua autoridade na terra, ultrapassando os limites da lógica e da razão, e principalmente das leis naturais. Por isso que é sobrenatural. É uma ação direta de Deus, poderosa de Deus no mundo físico, no mundo espiritual e no mundo emocional. Isso é o sobrenatural. É um agir, é uma ação, é um poder que ultrapassa a lógica humana. Não tenta entender o sobrenatural. Queridos, o sobrenatural, ele não é para ser entendido. O sobrenatural é para ser vivido. Vivido. E o sobrenatural realiza aquilo que o homem, ser humano, não pode realizar. É papel de Deus, não é o seu. Você é um agente de milagre. Mas quem faz o milagre, quem age no sobrenatural, é Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Nada. A palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Há alguma coisa impossível para mim? Queridos, o sobrenatural é quando o céu invade a terra. Quando você impõe as mãos com fé sobre o enfermo e ele é curado, o céu foi estabelecido na vida daquela pessoa. O céu invadiu a vida daquela pessoa. O sobrenatural é quando o céu invade a terra. Por isso que a gente entende, como eu falei ontem, que Jesus diz na oração, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Querido, não se limita às ações terrenas, porque o céu quer se manifestar. O céu quer invadir a sua casa. O céu quer invadir a sua vida. O céu quer invadir a sua igreja, quer invadir o seu relacionamento. O céu quer invadir a sua existência, porque é de lá que viemos e é para lá que estamos voltando. Somos cidadãos dos céus, diz a palavra. Então precisamos viver o céu aqui na terra. E quando vivemos o céu aqui na terra, o sobrenatural acontece. Amém? Vocês estão comigo? E antes da gente entrar na aplicação, eu quero ainda compartilhar com vocês as características do sobrenatural de Deus, para você entender o que é o sobrenatural. Quais são as características do sobrenatural de Deus? Primeiro, ela ultrapassa as leis naturais. Ela ultrapassa as leis naturais. Se você olhar Mateus capítulo 14, versículo 25, diz assim, que Jesus andou sobre as águas. Isso é algo impossível pela lei natural. Então isso é sobrenatural. Segundo, não depende da capacidade humana, não depende de você. O que o sobrenatural espera de mim e de você é a fé. Entenda, os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem. Creem. A Sara teve um filho na velhice, Gênesis 21. Isso não depende da capacidade humana, não dependia dela, ela era estéril. Mas o sobrenatural, ele não depende da capacidade humana. Queridos, para viver o sobrenatural, não olhe para as suas limitações, apenas creia. Apenas creia.
O sobrenatural, ele manifesta o poder de Deus para um propósito. O sobrenatural, ele não acontece à toa. Ele não acontece por acaso, ele tem um propósito. Bom dia, Tedesco. Deus te abençoe, meu amigo. O sobrenatural, ele tem um propósito. Ele é estabelecido para algo maior. Precisa entender, o sobrenatural, ele se manifesta para a glória de Deus. Quando algo sobrenatural acontece na minha vida e na sua vida, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. João 11, versículo 40 diz: se creres, verá a glória de Deus. Ei, quem crê vê a glória de Deus. E vê a glória de Deus através de onde? Do sobrenatural. Do sobrenatural. Quarta característica do sobrenatural. O sobrenatural, ele só é liberado através da fé e da obediência. É aqueles que creem e é para aqueles que obedecem. O mar, por exemplo, se abriu após Moisés levantar o cajado. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Ele teve fé e ele foi obediente, obedecendo à ordem de Deus. E ele experimentou o sobrenatural. Amém? E a última característica do sobrenatural de Deus é que o sobrenatural, ele testemunha o reino de Deus. Quando o sobrenatural acontece, essa ação que foi através de você, do seu instrumento usado por Deus, você está testemunhando o reino de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 28, depois que ele realizou um milagre, ele falou que o reino de Deus era chegado. Os milagres testemunham o reino de Deus. O sobrenatural testemunha o reino de Deus. Amém? Queridos, dito isso, precisamos entrar na aplicação dessa mensagem. É possível viver o sobrenatural. É possível. É possível. Primeira coisa que você precisa entender, que eu e você precisamos entender para viver o sobrenatural. O sobrenatural começa pela fé. O sobrenatural começa pela fé. Entenda, você poderia estar vivendo algo muito maior hoje, se você não tivesse uma fé abalada. Se você tivesse uma fé convicta, uma fé inabalável, você estaria vivendo o sobrenatural. Existem momentos que nos abalamos, eu não estou falando sobre isso. Existem problemas, existem dificuldades, mas queridos, a cada dia que passa, você precisa fortalecer a sua fé, até o ponto que ela se torne uma fé inabalável. Porque o sobrenatural começa pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza. Certeza quer dizer convicção. É uma certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando você ora por uma pessoa enferma, você não está esperando que aquela pessoa seja curada? Você olha para ela e vê que ela ainda não é curada, mas você ora com fé. Essa fé gera o sobrenatural e aquela pessoa é curada. O sobrenatural começa pela fé. Mateus capítulo 17, versículo 20, um versículo tão conhecido. Jesus Cristo dizendo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, querido, o grão de mostarda é o menor grão que existe.
Nada será impossível para você, diz o Senhor. A questão não é o tamanho da fé. Jesus está falando, se for o tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, se ela realmente for uma fé autêntica, se ela realmente for uma fé legítima, se ela realmente for uma fé depositada em mim, diz o Senhor, aí sim, nada será impossível para você. O sobrenatural começa pela fé. Aos que creem, esses sinais seguirão. Sabe, o primeiro passo para eu e você experimentarmos o sobrenatural é crer. É crer. A fé, ela é o canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. A fé é o canal, é o caminho. Porque sem fé, queridos, sem fé, limitamos o poder de Deus. Não duvide de nada, creia e continue a jornada da sua vida, andando de fé em fé. Pastor, eu não sinto, eu não vejo, eu não tenho respostas. Seja bem-vindo ao clube, eu também não. Mas eu creio. E através daquilo que eu creio, eu declaro, pela fé, o sobrenatural de Deus na minha vida. Agora entenda uma coisa, precisa ficar muito claro que fé não é ausência de dúvida. Fé não é ausência de dúvida. A fé é uma decisão de confiar em Deus, mesmo na dúvida, na preocupação, na luta, mesmo sem ver as coisas. Os maiores milagres bíblicos da história da humanidade aconteceram no contexto da fé, em circunstâncias impossíveis. Eu vou repetir. Os maiores milagres de homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, aconteceram nos contextos da fé, mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Querido, está difícil para você? A luta está intensa. Você não está entendendo o que está acontecendo? Você não tem respostas? Os médicos já deram um diagnóstico? Entenda, esse é o melhor cenário para o sobrenatural de Deus. É o cenário perfeito para a manifestação do sobrenatural divino na sua vida. Olhe para as circunstâncias da sua vida como um cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar. Agora, o que a glória de Deus precisa para se manifestar e agir no sobrenatural? A sua fé, a minha fé, porque o sobrenatural começa pela fé. Então, queridos, alimente a sua fé. Alimente. Alimente a sua fé com a palavra. Alimente a sua fé com a palavra. Queridos, enquanto você conviver comigo, outro dia falaram assim para mim, pastor, mas você fala muito da palavra de Deus. Tudo que você fala é a palavra de Deus, você posta a palavra de Deus. Eu falei, a gente fala aquilo que o coração está cheio. Queridos, eu procuro encharcar o meu coração com a palavra de Deus. Eu procuro encharcar a minha mente com a palavra de Deus. Eu não quero ter tempo de pensar em outras coisas que não seja a palavra de Deus na minha vida, como prática, como regra de fé, como conduta, como esperança, como expectativa, como canal do sobrenatural de Deus. Então eu preciso alimentar minha fé com a palavra diariamente. Diariamente. Por isso que você convivendo comigo, você sempre vai ouvir eu falar da palavra de Deus. Então, para você colocar isso em prática, se alimente da palavra. Repreenda a incredulidade, queridos.
Repreenda a incredulidade, o coração com jejum. A nossa igreja agora aqui está vivendo um tempo de 50 dias de oração e jejum. Se envolva com isso. Isso vai te ajudar a repreender a incredulidade. Declare as promessas de Deus para a sua vida. Mesmo quando nada está acontecendo, mesmo quando as coisas parecem estarem ao contrário, abra a boca, eu falei isso ontem, declare as promessas de Deus na sua vida. Queridos, é possível viver o sobrenatural. Queridos, cerquem-se de pessoas de fé. Quais são as pessoas do seu convívio? Quais são as pessoas com quem você anda, com quem você divide a sua vida? São pessoas de fé? Porque essas pessoas, elas vão incentivar você a crer e não a duvidar. Queridos, hoje eu confesso que eu sou muito seletivo em relação às pessoas com quem eu caminho. Jesus só escolheu 12. Desses 12, Jesus caminhava mais com 3, Pedro, João e Tiago. Desses 3, Jesus tinha um mais íntimo, João. Cuidado com quem você anda. Ande com pessoas que incentivam você a crer e não a duvidar. Amém? Ande com pessoas que estão andando na mesma direção que você. Cerque-se de pessoas da fé. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Segunda coisa, para você entender que é possível viver o sobrenatural. Entenda que o sobrenatural começa pela fé. E a obediência, ela gera milagres. Não basta crer, tem que obedecer. A obediência, ela gera milagres. João capítulo 2, versículo 5 em diante diz assim: façam tudo o que ele lhes mandar. E o versículo 7 diz: encheram as talhas até a borda. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Nas bodas do Caná da Galileia, num casamento. Maria, sua mãe, vira para as pessoas que estão trabalhando ali e vão participar do milagre. A mãe de Jesus ali dá uma dica para o milagre acontecer. Às vezes a gente lê e nem percebe, né? Por isso que eu falo, quando você lê a palavra de Deus, leia as entrelinhas, perceba o que está acontecendo. Ore a Deus para Ele te dar um olhar espiritual sobre as Escrituras. Ela deixa bem claro uma frase que é a chave do versículo. Façam tudo o que Ele mandar. Obediência gera milagre. Obediência faz você viver o sobrenatural. Aqueles homens que estavam ali com as talhas do casamento não perguntaram o que ia acontecer, não perguntaram como seria, só obedeceram. Encheram as talhas de água. Os estudiosos dizem que aquelas talhas tinham mais ou menos 26 litros. Eles encheram aquelas talhas com água, 26 litros cada talha. Todas elas foram transformadas em vinho. Vocês conhecem a história desse milagre por causa da obediência daqueles homens que não sabiam nem direito quem era Jesus. Mas a Maria, mãe de Jesus, declarou: façam tudo o que Ele mandar. E nessa manhã eu quero compartilhar isso com você. O segredo para você viver o sobrenatural na sua vida, na sua casa e na sua família é: faça tudo que Ele, o nosso Senhor, mandar. Como é que eu sei o que Ele está mandando?
ouvido sensível à voz do Espírito. Queridos, eu converso com Deus o tempo todo. Parece loucura, né? Mas é verdade, eu converso com Deus o tempo todo. Estou aqui, estou desenvolvendo alguma coisa, estou desenvolvendo um projeto para a minha vida. Todo dia eu estou trabalhando em cima desse projeto. E esse projeto nasceu no coração de Deus, para o meu coração. Então eu estou desenvolvendo esse projeto. E o tempo todo conversando com Deus. É isso, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, Senhor. Eu tiro isso, Senhor, eu coloco isso, Senhor, eu faço isso, Senhor. Ele é meu guia, Ele é meu pastor, Ele é meu Pai. Obediência gera milagres. Obediência move o sobrenatural. Lembra a história de Pedro que passou a noite toda pescando? Lucas capítulo 5, versículo 5 em diante diz: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que Pedro estava dizendo para Jesus é o seguinte: mas eu vou te obedecer. Porque Jesus, vocês conhecem a história, eu já preguei sobre isso algumas vezes. Jesus pede para ele ir para o alto mar, para o mar mais profundo, para as águas mais profundas, e lançar a rede de novo. Aí Pedro diz: Mestre, passamos a noite toda trabalhando e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, sobre a tua direção, eu vou obedecer e eu vou lançar a rede novamente nas águas profundas. Queridos, foi a melhor pesca da vida de Pedro. Ele teve que chamar outros barcos para ajudar a puxar a rede, porque a rede estava se arrebentando de tanto peixe. Bom dia, dona Heloísa. Deus te abençoe, querida. Queridos, a verdadeira fé se traduz na obediência prática. Grave isso. A verdadeira fé se traduz na obediência prática. Muitos milagres só aconteceram depois que alguém deu um passo de obediência. Sabia que ir à igreja em dias de culto é obediência? Sabia que ler a palavra todos os dias é obediência? Sabia que falar de Deus para outras pessoas é obediência? Sabia que não reclamar, não murmurar, não questionar é obediência? Sabia que buscar primeiro o reino de Deus e entender que todas as outras coisas serão acrescentadas depois é obediência? Eu pergunto, você é obediente? Queridos, a fé verdadeira, ela se traduz em obediência prática. Muitos milagres aconteceram depois que alguém deu um passo de obediência. Mesmo que aquilo não fizesse sentido, tem coisas que a gente faz, que a gente às vezes fala, mas por que eu estou fazendo isso? Não faz sentido nenhum. Deus mandou? Faça. Queridos, a água virou vinho quando os servos obedeceram. A pesca milagrosa veio quando Pedro deu o passo, lançou a rede novamente, mesmo tendo trabalhado a noite toda. Queridos, obedeça a Deus, mesmo que sejam pequenas coisas. Sabe, às vezes Deus te dá instruções simples, mas significativas. A questão não é a simplicidade. O Evangelho é simples. A questão é a obediência. Não demore em obedecer, obedeça imediatamente. Porque a demora em obedecer adia o milagre. A demora em obedecer adia o sobrenatural. Eu quero deixar uma reflexão, uma pergunta para você. Existe algo que Deus te pediu que você ainda não fez? Então corra, faça. Faça. Não perca tempo, corra. Se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, fique quieto.
Só observe. Amém? Então entenda, a obediência gera milagre. O sobrenatural começa pela fé e a obediência é a execução daquilo. Ela gera o sobrenatural. Amém? Terceira coisa. Entenda que o sobrenatural glorifica a Deus e não ao homem. Queridos, isso é fundamental. A humildade não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Queridos, eu acho a resposta de Pedro em Atos. Queridos, leia o livro de Atos. Eu estou começando a estudar novamente o livro de Atos. Eu estou impactado com o estudo que eu estou fazendo sobre o livro de Atos. Eu vou fazer uma série de mensagens sobre Atos dos Apóstolos na live. Vai se chamar Igreja de Atos. Eu estou preparando isso. Lembra que de vez em quando a gente faz uma série de mensagens? Eu estou preparando uma série de mensagens chamada Igreja de Atos. Trazendo a Igreja de Atos. E eu estou impactado. Olha que eu já li a Bíblia diversas vezes, já li o livro de Atos diversas vezes. Mas agora eu estou lendo e estou fazendo um estudo mais minucioso sobre o livro de Atos. E queridos, Atos capítulo 3, versículo 12 e 13, olha o que Pedro diz. Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder. Foi pelo poder de Deus. Queridos, Pedro e os discípulos tinham tudo para ser homens altivos. Homens como alguns pastores e pastoras que vemos por aí. Bom dia, Cleiton. Deus te abençoe, querido. Mas Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós como se fosse nós que tivéssemos feito esse homem andar? O que Pedro estava dizendo era o seguinte: ei, esse milagre, essa ação sobrenatural, não tem a ver comigo. Não tem a ver com a gente, os discípulos, não. Tem a ver com Ele. É para glorificar a Ele. Queridos, esse cenário que você de repente pode estar vivendo é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então creia, experimenta e viva o sobrenatural. Deus já deixou claro isso, Isaías 42:8, ele disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória para ninguém. Queridos, é bom receber elogio? É. Às vezes, por exemplo, eu termino uma pregação na igreja e no final a pessoa fala: nossa, pastor, que bênção, que palavra maravilhosa. Eu falei: glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Não tem a ver comigo. Querido, quando eu subo num púlpito para pregar, quando eu venho para uma live como essa, eu fico 100% disponível e entregue ao Espírito Santo. Tem muitas coisas que eu falo aqui na live que eu não lembro mais, porque não sou eu que falei. A gente tem um esboço, a gente tem uma direção, a gente tem início, meio e fim, mas não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. A glória é dele, a honra é dele, o nome a ser exaltado é o dele. Eu recebo testemunhos pelo WhatsApp, resultados das lives, resultados de oração. Quando eu recebo testemunho, meu coração se enche de alegria, mas a glória é dele. A honra é dele, a alegria é minha. Eu me alegro, porque isso me mostra que eu estou no caminho certo, isso me mostra que o meu chamado está sendo confirmado a cada dia, mas a glória é dele.
Entenda, o sobrenatural, ele sempre vai ter um propósito maior. Exaltar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus. Não é para autopromoção, não é para show, não é para vaidade espiritual, não. Sabe, quando Pedro curou aquele paralítico, ele foi rápido em tirar o foco dele e colocar o foco em Deus. Seja rápido nisso. Tire o foco de você e coloque o foco em Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, sempre testemunhe glorificando a Deus. Não busque experiências com Deus para você se sentir poderoso, não. Busque para abençoar vidas. Busque para que o nome de Deus seja glorificado na vida das pessoas. Mantenha um coração humilde. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Tudo que você fizer, sempre faça essa pergunta: isso glorifica a Deus ou a mim? Eu vou repetir: tudo que você fizer, tudo que você falar, sempre pergunte isso: isso glorifica a Deus ou a mim? Quer uma dica? Se for a você, não faça. Não faça. Eu já passei por isso. Eu já passei por momentos onde a atitude que eu ia executar ia glorificar a mim só, não a Deus. E eu não fiz. Ah, mas você não fez isso? Não, não fiz. Preferi não fazer. Eu confesso que eu fico muito atento sobre isso. O que eu mais desejo é glorificar o nome de Deus através da minha vida e não meu ego. Eu sei que eu sou ser humano, eu tenho carne, por isso que eu preciso vigiar, por isso que eu preciso me consagrar, por isso que eu preciso me entregar a Deus todos os dias, porque o meu ego não pode ser exaltado. Sabe aquela frase que eu diminua e que ele cresça? Isso precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. E por último, para a gente finalizar esse devocional, além do sobrenatural começar pela fé, além da obediência gerar milagres, gerar o sobrenatural, além do sobrenatural glorificar a Deus e não ao homem, o sobrenatural é para hoje, é para agora. Viva o sobrenatural hoje na sua vida. Viva a igreja de Atos hoje na sua vida. Não espere amanhã. É hoje. A vida está acontecendo agora. São 6h45. Eu e você estamos existindo agora. Então, sobrenatural é para agora, é para o hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne e farei prodígios no céu e na terra. Hoje. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos. Alguém mais está sem som? Acho que foi só você, Miriam. Alguém mais está sem som? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Miriam, dá uma olhada. Pode ter sido o seu aparelho aí. Amém? Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. Hoje. Hoje. Não espere o amanhã. Viva o hoje em milagre. Viva o hoje no sobrenatural. Amém, queridos? É possível viver o sobrenatural. Sabe, queridos?
Algumas pessoas dizem que os milagres cessaram, que os milagres eram só para aquela época. Mas a palavra de Deus é muito clara. Deus continua o mesmo. O Espírito Santo foi derramado não apenas nos apóstolos, mas para todos aqueles que creem. O sobrenatural, entenda isso. O sobrenatural é parte da vida cristã. Se você não está vivendo o sobrenatural, reveja os seus valores, reveja a sua fé, reveja a sua obediência, reveja a sua postura, reveja o seu posicionamento de homem e mulher de Deus, reveja os seus princípios e valores do reino. Claro que não devemos só buscar sinais e maravilhas. E não são coisas que acontecem a todo tempo. Mas precisamos viver e entender que a nossa vida já é um sobrenatural de Deus. Mas Deus tem coisa a mais para fazer. E isso não podemos ignorar. Então, queridos, busque o Espírito Santo todos os dias. Ore por cura, libertação, declare palavras proféticas. Deus quer usar você. Deus te chamou para um novo tempo. Deus te chamou para um novo momento. Deus te chamou para uma nova história. Ele quer usar você. Então, ore. Ore por enfermos. Ore por milagres. Declare, profetize na sua vida. Creia que Deus quer agir no seu cotidiano, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. E depois compartilhe os milagres. Nós geramos testemunhos. Nós somos geradores de testemunhos. E só gera testemunho quem vive o sobrenatural. Você nasceu para testemunhar a glória de Deus. Você nasceu para ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Você nasceu para ser um canal de Deus para as pessoas. Deus disse para Abraão: se tu uma bênção, seja uma bênção. Entenda que Deus deseja que eu e você vivamos além do natural. Por quê? Porque Ele é um Deus sobrenatural. Quando temos fé, obedecemos e mantemos foco nele. E buscamos Ele todos os dias. Isso é para hoje. Os céus se abrem hoje sobre nós. O sobrenatural acontece hoje sobre nós. Quem caminha com Deus vive o sobrenatural. Não seja limitado pela lógica humana. Não seja limitado naquele que precisa ver para crer. Não seja um Tomé que precisa ver para crer. Não. Viva além da lógica humana. Milagres, ações sobrenaturais, não se explica, se vive. É possível viver o sobrenatural de Deus, entenda. E Ele quer começar isso hoje na sua vida. Amém? Eu quero finalizar essa live lendo com vocês Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Conhecido demais esse versículo. Com certeza você já leu várias vezes, com certeza você já ouviu pregações sobre ele várias vezes, só que como eu sempre digo, ler é uma coisa, viver é outra coisa. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Eu vou repetir, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória, a honra e o poder em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O sobrenatural começa pela fé. A obediência, ela gera o sobrenatural. O sobrenatural
ele sempre vai glorificar a Deus e não o homem. O sobrenatural é para hoje, é para agora. Viva o sobrenatural. Amém? É possível viver o sobrenatural. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa live hoje. Eu espero que essa palavra tenha gerado frutos do entendimento no seu coração e que você entenda que é possível viver além da naturalidade humana. Creia. Creia. Vamos orar? Vamos orar que Deus possa confirmar mais e mais essa palavra no nosso coração. Amém, queridos? Ore com fé, crendo. Sabe, eu sempre costumo dizer que quando oramos, nós saímos do ambiente natural e entramos no ambiente sobrenatural. Porque a oração ela tem esse poder. Ela nos transporta por um ambiente sobrenatural, onde tudo pode acontecer. Só que isso tudo depende da sua fé. E eu te desafio a ser um homem de fé, a ser uma mulher de fé, crendo no poder, na ação de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Amém? Vamos orar, Pai querido, Pai amado. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós continuamos na Tua presença nesta hora. Senhor, obrigado. Obrigado por este dia, por esta manhã, por este momento. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui hoje diante da Tua presença, sendo alimentado e ouvindo a Tua palavra. Senhor, eu te peço que esta palavra possa realmente penetrar nos nossos corações, no nosso entendimento, e que possa gerar frutos do entendimento em nós. Que possamos realmente viver a Tua palavra, que possamos realmente experimentar uma vida além da nossa naturalidade humana. Senhor, obrigado por falar conosco através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, para nos ensinar que realmente podemos viver além das circunstâncias humanas, que podemos viver além daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor sempre tem muito mais. O Senhor sempre nos tem surpreendido com as suas ações, com o teu poder sobre as nossas vidas. Quantas coisas já vivemos no Senhor, mas eu sei que isso ainda é muito pouco diante da tua grandeza, diante da tua soberania, diante do teu agir sobre nossas vidas. Por isso, Pai, continua nos abençoando com a tua presença, com a tua graça, com o teu favor sobre nós. Nos dê força para continuar, nos reanima cada dia e faça-nos tirar os olhos das circunstâncias e focar no Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que nos encoraja a entender e a viver e saber que o sobrenatural é possível, que o Senhor não mudou, que independente das circunstâncias da nossa vida, independente do problema que de repente cada um está atravessando, que possamos somente olhar para o Senhor, confiar nas tuas promessas e entender que o sobrenatural pode e deve continuar agindo em nós e através de nós. Que possamos também ser canal de bênção, Senhor, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa vida. Que possamos ser um instrumento, Senhor, usado nas tuas mãos para propagar o teu reino e para ser bênção na vida das pessoas que por nós passam. Senhor, usa-nos com poder e glória. Nessa manhã estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser um instrumento vivo em tuas mãos. Queremos ser agentes de milagre. Queremos ser profetas, Senhor, na nossa casa. E queremos agir conforme o teu querer. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor venha visitar com poder e glória cada um que está online aqui agora. Estenda a tua boa mão, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar essa casa, essa família. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as vidas que estão aqui, Senhor, online.
Senhor, eles estão aqui porque eles têm um propósito, eles têm um compromisso, eles têm uma vida em Ti. Eles sempre estão aqui, glorificando o Teu nome. Por isso, Pai, derrama milagres, derrama graça, derrama unção sobre a vida deles. Pai, eu não sei, mas aqueles que precisam de cura física, sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de uma cura emocional, sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Tira todo o peso, tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Derrama, Senhor, a tua paz, essa paz que excede todo o entendimento. Que eles possam viver o dia de hoje tranquilos, na convicção e na certeza de que o Deus que eles servem é um Deus bom, é um Deus fiel, um Deus de promessa, um Deus de milagres, e que a vida deles possa ser uma vida no sobrenatural, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, Pai, eu te peço, toca agora cada um com o seu poder e glória, que eles possam sentir agora o teu abraço, que eles possam sentir a tua presença. Ah, Pai, que eles possam sentir o calor do teu Espírito invadindo eles agora e queimando tudo aquilo que não provém da tua vontade. Dê para eles autoridade, Pai, dê para eles ousadia, dê para eles sensos de compromisso e que eles possam viver a cada dia na tua presença e contemplar e testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito e operados na vida de cada um deles. Por isso, Pai, eu te peço, os abençoa em nome de Jesus. Pai, eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de fé, de esperança, encorajamento, e que eles possam ser despertados a viver os milagres e tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver no centro da Tua vontade e glorificar o Teu nome através da nossa vida. Obrigado, Pai. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém? Que vocês possam viver o sobrenatural hoje. Que vocês possam testemunhar o que Deus vai fazer e já está fazendo hoje na sua vida, na sua casa e na sua família. Nunca esqueça, é possível viver o sobrenatural. Deus não mudou. Então ative a sua fé. Siga em frente, porque grandes coisas Deus tem para realizar. Amém, queridos? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus continue os abençoando em tudo. Não vão embora sem deixar aí o seu joinha, tá bom? Compartilhe o canal, tira um print da tela, como eu sempre falo, compartilhe, vamos divulgar aí a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês e amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais uma live, mais um momento de adoração. Convide mais pessoas, tá bom? Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.